Beleza. Então, gente, aqui foi onde nós paramos no sábado, né? Eu tinha explicado aqui esse cuidado que você tem que tomar com os gráficos ruins, de alguns exemplos, né? De gráficos ruins, gráficos que não começavam, as barras não começavam no zero, né? No eixo vertical. E também os gráficos que usavam áreas para representar dados unidimensionais. Muito bem, então vamos seguir em frente. Então, aqui é uma conclusão, tá? Vamos fechar essa conclusão nossa, que é a seguinte. Então, a gente tem aqui essas características dos dados, né? Que é a distribuição, que é o centro, a variação e os valores atípicos. Então, eu fiz aqui eu tenho um recurso aqui, cadê você, donzela? Eu tirei o tempo, tá? Porque a gente não vai estudar esses gráficos de séries temporais, tá? Então, os dados são... Só um minutinho que o pessoal está entrando aqui. Então, a gente tem aqui a distribuição. Para a gente pegar essa distribuição dos dados, isso é muito bom de ser feito com um histograma, tá? Então, a gente tem a medida de centro, que a gente vai ver hoje, média aritmética, por exemplo, mediana, são dois exemplos de medida de centro. Variação, vai ver também essas medidas numéricas, tá? No caso aqui, são duas que a gente vai ver, que é a variância, o desvio padrão. Esses valores atípicos são aqueles outliers, né? E tá muito bem. Então, a gente pode, então, ao pegar um conjunto de dados e fazer um gráfico, a gente pode fazer algumas perguntas, né? Qual é o valor aproximado do centro da distribuição? Se você tiver com um histograma, né, você vai olhar para o centro desse histograma. Qual é a forma geral da distribuição? É assimétrica à esquerda? É simétrica ou é assimétrica à direita? Vamos ver aqui um exemplo, olha. Peguei aqui dados reais. Está vendo aqui, gente? Esses dados aqui eu peguei no Google, tá? Então você vê aqui, olha, esse primeiro aqui é lá do Shopping do Valparaíso, ó. Shopping Sul, Shopping do Valparaíso. Então aqui é a distribuição de tempo dos clientes, tá? E ela é aproximadamente normal, tá vendo? Como a distribuição é bem simétrica. Aqui então, provavelmente eles podem coletar esses dados no estacionamento, né? Seria uma maneira muito precisa de coletar, né? Porque quando você é registrado, né? O seu tempo de permanência, inclusive é cobrado, né? Então você vê que você tem uma distribuição, tá vendo, ó? Que tá bem simétrica, né? As pessoas permanecem, olha só, tá vendo? Até colocou aqui, ó, que o período mais movimentado de pico, né? É bem aqui no meio, ó, às 16 horas, tá vendo? Então as pessoas, a maior parte o período que é mais movimentado seria mais ou menos aqui, né? Ó, nessa faixa aqui, de 14 a 19 horas, tá vendo? E esse outro gráfico aqui é lá da Feira dos Importados, tá? Quem já foi lá, em Brasília. Aí você observa agora que, no caso lá, ó, a distribuição de tempo dos clientes é aproximadamente uniforme. Tá vendo? Ó? Que agora, não, essas duas distribuições são diferentes.
Essa aqui é mais uniforme, tá vendo? É claro, aqui não chega todo mundo. Começa aqui com menos pessoas, porque provavelmente não chega todo mundo de uma vez, né? Mas vai chegando, começa a chegar de pouquinho aqui a partir das 9, né? Mas depois você vê que fica mais ou menos um fluxo constante, tá vendo? E quando fecha aqui, todo mundo vai embora. Então aqui você tem uma distribuição mais uniforme, ó. Então aí, por alguma razão, né? Que eu teria que investigar, né? O comportamento das pessoas no shopping, lá no shopping, é diferente do comportamento das pessoas lá na Feira dos Importados, né? Com relação ao tempo de permanência. Então, aqui, com essa distribuição, com esse histograma, você pode, por exemplo, pegar essa informação, né? De qual é de quando é que é mais movimentado. No caso do shopping, né? Você tem um período aqui que é mais movimentado, né? Que é em torno das 16 horas. Enquanto que aqui na Feira dos Importados, ó, movimentado o tempo todo, né? Muito bem. Então, vamos voltar para cá. Então, a distribuição tem... Então, no caso lá, ó, a gente tem uma distribuição... Eu dei um exemplo de uma distribuição que era uniforme e de uma que era simétrica, né? E uma que era mais simétrica. Uma distribuição, não devo ter um gráfico perto aqui desse slide, mas uma distribuição assimétrica à esquerda, o que seria uma distribuição assimétrica à esquerda? Seria assim, ó. Se fosse fazer um histograma de uma distribuição assimétrica à esquerda, ela viria assim, ó. Aliás, essa aqui que eu vou fazer é a direita. Parece que ela está em forma de sino, né? Mas aí ela estraga aqui, ó. E começa a ter uma cauda bem longa aqui, tá vendo? Então, a gente diz que ela é assimétrica à direita. Então, a curva viria aqui, né? Mas aqui você tem uma cauda, tá vendo? Uma cauda mais alongada à direita. Se essa cauda está mais alongada à direita, a gente diz que ela é assimétrica à direita, tá? E uma distribuição assimétrica à esquerda é o contrário dessa. Uma esquerda, ela teria uma cauda, no caso assim, ó, mas a cauda estaria mais para a esquerda. Seria mais assim, ó. A simetria estaria à esquerda, tá bom? Tá bom? Então, você tem pode acontecer isso. Há algum pico no meio? Esse pico no meio, um pico mais no meio seria assim, ó. Há alguma lacuna sugerindo que os dados possam ser provenientes de diferentes populações? Imagine o seguinte cenário, ó. Vocês todos já são todos adultos. Então, vocês todos têm uma certa altura. Sei lá, de repente a partir de 1,60 m. Imagine que eu medisse a altura de vocês, certo? Fizesse uma tabela de valores. Aí imagine que eu pegasse a altura, sei lá, das crianças que estão sei lá, na quarta série. São todas pequenininhas, né? Comparado com a altura de vocês. Aí se eu pegasse o dado dessas crianças
e misturasse com os dados de vocês, com as alturas de vocês. Misturasse todas essas alturas, certo? De vocês com a das crianças. E fizesse um histograma. Qual que seria a forma desse histograma? Seria mais ou menos assim, ó. Se eu fizesse isso, você teria aqui a altura das crianças, sei lá, iria dar assim, né? Porque aqui eu estou medindo aqui eu estou medindo a altura, certo? No eixo X é a altura. E aqui que eu coloco a densidade de frequência, certo? Aqui que é a densidade de frequência. Então, sei lá, a altura das crianças poderia estar bem aqui, né? Mas a altura de vocês, como vocês são bem mais altos que elas, né? Vocês estariam mais afastados aqui, ó. Então, por exemplo, a média aqui das crianças poderia ser, sei lá, qual que é a altura de uma criança? 1 metro? Não sei. 1 metro aqui. E vocês estão aqui com a média, digamos, de 1,60, 1,70. Então, a diferença, tá vendo que tem uma lacuna aqui? Por que tem essa lacuna? Por que tem esse espaço aqui? Porque isso é um indicativo que você está lidando com duas populações diferentes, né? Como eu peguei as crianças de uma mesma sala, elas tendem a ter idades muito parecidas. E, portanto, alturas parecidas, né? Então, a diferença da altura de vocês e delas vai ser grande. Por isso que não tem valores intermediários aqui, tá vendo? Então, essas lacunas que aparecem essas lacunas que aparecem no histograma pode ser um indicativo de que você está lidando com duas populações distintas. É isso que está dizendo aqui, tá? Indique quaisquer extremos ou características notáveis. Procure aspectos do gráfico que revelem algumas características úteis ou interessantes. Construa gráficos semelhantes que tornem a comparação do conjunto de dados. Ok, então é basicamente isso, tá? Vamos em frente aqui. Aqui a gente já viu. Então, beleza. Agora vamos entrar agora digamos assim, na parte mais numérica, tá? Vamos. Então a gente tinha visto como pegar essas informações de centro, de variabilidade, da forma, né, da distribuição dos dados, né? Assimetria, a partir de gráficos, né? Vamos agora introduzir algumas medidas que são chamadas de medidas de centro, tá? E o que são essas medidas de centro? Essa medida de centro é um valor no centro ou no meio do conjunto de dados. Por exemplo, aqui tem várias. A mais famosa de todas, sem dúvida, é essa aqui, ó, a média aritmética. O que faz? Bom, o que faz a média aritmética? A média aritmética você sabe, né? Você pega a média aritmética de um conjunto de valores, o que você faz? Você soma todos esses valores e divide pela quantidade de valores, né? Como você faz isso? Você faz isso? É como se estivesse buscando uma medida, você está substituindo um conjunto grande de valores por um só, né? Essa é a primeira coisa que acontece. Se eu tivesse lá um conjunto com 100 valores e você tira a média aritmética desses 100 valores, você está substituindo 100 valores por um único, né? Um único que teria, assim, a pretensão, né, o objetivo de substituir todos os demais valores, né? E esse valor que você pega, ele tá, a ideia é que você está pegando o centro. Por exemplo, ó, se eu tivesse aqui, pega a média aritmética entre 7
e 9. Qual que seria a média aritmética? É 8, né? Tá vendo? É uma espécie de centro, né? Vou pegar um valor que fica mais ou menos no meio de todos os demais valores. A outra também que tem muita utilidade é a mediana, tá? E tem essas outras duas aqui que eu vou falar, mas muito superficialmente, não vai ter tanta importância não, tá? O mais importante para a gente, que mais vai ser desenvolvido, vai ser essas duas, tá? Muito bem, então, vamos em frente aqui. Então, aqui tá a fórmula da média aritmética, como eu disse, né? Você soma todos os valores e divide pela quantidade. Fiz só uma observação aqui com relação a essa notação somatória. Então, imagine assim, se eu tivesse... Imagine que seus dados fossem esses aqui, ó. Vou pegar só 3 aqui, tá? O que seria essa média x barra? Usando a notação somatória, tá? Você faz o quê? Você pega somatório de xi com i variando. Fiz um negócio aqui que tem um truquezinho quando você for fazer. Faz a barra antes, aí você não escreve aí esquisita a fração. Somatório de xi com i variando de 1 até 3, né? Porque são 3 valores. Dividido por quanto? Por 3, né? Tá bom? Então, o que significa essa notação somatória? Somatório de xi com i variando de 1 até 3. É assim que se lê, né? Você faz o quê? Você faz x1 mais x2 mais x3. Dividido por 3. É isso, né? Aqui eu não coloquei os índices, né? Porque não precisava. Então, só tem aqui uma diferença, tá? De notação. Quando você está somando, você está calculando a média dos valores amostrais, aí a gente usa um x barra, tá? Quando for a média dos valores da população, a gente usa o mi, tá? Essa letra grega é chamada mi, tá bom? Então, quando é a população, a notação para média é mi. E quando for amostra, quando for uma amostra dessa população, a notação para média é x barra, tá? E aqui uma observação, olha, que a média não é uma medida de centro resistente. Isto é, a média pode ser afetada consideravelmente por valores atípicos. Esses valores atípicos são aqueles valores que se afastam muito dos demais valores do seu conjunto de dados, né? Então, por exemplo, ó, o que está dizendo com isso aqui? Por exemplo, ó, imagine que você estivesse calculando a média aqui de 1, 2, 3, certo? 1, 2, 3. Qual que é a média nesse caso aqui? De 1, 2, 3. Então, é 1 mais 2 mais 3, é 6, dividido por 3, que é 2, né? Certo. Agora, imagine que você pegasse aqui 1, 2, o 3 está perto, né? O 3 já está um pouco perto. Agora, imagine que você pegasse um valor aqui muito alto, ó, 20. Pegar aqui 21. Qual seria a média nesse caso? Seria 24 por 3, né?
3 vezes 8, 24, né? Tá vendo que a média foi muito afetada? Ó, a diferença de 2, a média saltou. Então, ou seja, se eu tiver aqui com um conjunto de dados, né? E se tiver um valor que é um único valor lá que estiver muito longe dos demais, ele tem a capacidade de, por assim dizer, estragar a média. Então, mas como assim? Não? Por que surgem esses valores muito grandes? Pode ser simplesmente um erro de medida, né? Acontece. Então, assim, imagina que você estivesse lá com uma caixa de abacaxi, né? Os abacaxis lá, sei lá, cada um deles aí mede, pesa em torno de, sei lá, vamos dizer, não sei, 1 quilo. Então, um pouco mais, outros um pouco menos, né? Mas você não tem nenhum abacaxi de 100 quilos, né? Imagine lá, então, que ocorresse um erro lá de medida, ou na hora de coletar esses dados e aparecesse um valor lá errado. Esse valor, um único valor, iria estragar a média toda, né? Ia puxar a média dos abacaxis bem para cima, para um valor irreal, né? Então, ou seja, isso significa dizer que a média não é resistente, não é uma medida de centro resistente. Ou seja, se tiver alguns valores atípicos muito afastados dos demais, esses valores atípicos vão puxar a média para cima ou para baixo. Por exemplo, quando você vai, sei lá, fazer esse cálculo de renda, né, das pessoas, por exemplo. Então, a média, ela fica falseada se no meio dessas pessoas que você está calculando a renda, tiver pessoas com a renda muito alta, né? Então, sei lá, pega o salário de vocês, né? Aí põe o salário do Bill Gates no meio, né? O que vai acontecer com a média? Se fizesse agora a média salarial de vocês, dá um certo valor, aí você põe lá o salário do Bill Gates no meio. Aí o que que vai acontecer? Eu cheguei à conclusão que cada um de vocês, sei lá, ganha quanto por mês? 1 milhão de reais, né? Tá muito longe, tá muito. Não é real, né? Bagunçou tudo, né? O único dado lá no meio, né? Muito maior do que todos os outros, bagunçou tudo, né? A média. Então, qual que é a saída para isso? A saída é, por exemplo, nesse caso, seria melhor você usar a mediana, entendeu? A gente vai ver daqui a pouco. A mediana ela já é resistente. O único valor atípico, ela não afeta muito o valor da mediana. Então, essa é a diferença que tem entre a média aritmética, por exemplo, e a mediana, tá? A mediana ela vai ser resistente a esses valores atípicos. Então, ou seja, se eu calculasse a mediana, eu vou definir daqui a pouco o que é mediana, tá? A mediana é o valor que separa, você ordena os dados, né? Os valores dos dados, e pega o valor exatamente no meio, separa o meio desses dados. 50% fica abaixo dele e 50% acima. Então, se eu calculasse a mediana do salário de vocês, e aí se eu acrescentasse lá o salário do Bill Gates no meio, não ia afetar muito, entendeu? Porque a mediana, ela não é afetada por esses valores extremos, tá? Esses valores atípicos. Então, tá. Vamos aqui em frente, ó. Aqui é a mediana, tá? Que eu tô falando, ó. O que é a mediana? É o valor do meio de um conjunto de dados, quando eles estão ordenados. Isso é importante, tá? Então, por exemplo, ó, aqui eu já dei os valores 2, dei aqui os valores, ó, 2, 4, 5, 7, 10, para calcular a mediana. Já estão ordenados, mas não precisariam estar, né? Se eu dissesse assim, ó, calcule a mediana de 10, 5, 7, 2 e 4, fora de ordem, né? O que você faria? Você iria, primeiramente, ordenar esses valores, tá? Aí, depois que você ordena, como é que você acha a mediana? É o valor do meio, ó. Quem é o valor do meio aqui? Não é o 5, ó.
Tá vendo? Ó, ficaram dois números abaixo do 5 e dois acima. Então, a mediana é o 5. Mas isso só aconteceu porque o número a quantidade de dados, né? De valores, era ímpar, né? Porque se for ímpar, aí vai acontecer isso, né? Você vai destacar exatamente um no meio, né? Mas se for par, não dá para fazer exatamente isso, tá vendo? Ó, se for par, ó, a quantidade agora é par, né? Tá vendo? Não tem um número que fica no meio. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a média aritmética dos dois do meio, ó. Os dois que estão no meio não é o 9 e o 10. Aí você pega a média aritmética do 9 e do 10, que é 9,5, né? 9 mais 10, 19, dividido por 2, 9,5. Então, mas observe que a definição continua valendo, né? Porque o 9,5, ó, se eu peguei aqui o 9,5, quem ficou abaixo do 9,5? O 5, o 5 e o 9, né? Quem ficou acima do 9,5? O 10 e o 15. Portanto, ó, a mediana é isso que ela faz. Ela deixa metade dos 50% dos valores abaixo dela e, consequentemente, 50% dos valores acima. Tá bom? Então, é assim que você calcula a mediana. Ó, ao contrário da média, a mediana é uma medida de centro resistente. Vamos ver por que isso acontece. Por exemplo, o que aconteceria se eu pegasse aqui, por exemplo, né? A média aqui é 5, né? Vamos ver se é mesmo? Coloca um 100 aqui. É um valor atípico, certamente está bem afastado dos demais, não está? 100 está bem longe, né? Então, vamos fazer aqui do lado. 2, 4, 5, 7, 10 e 100. Qual é a mediana? Nesse caso aqui, ó, como eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 é par, né? Eu vou ter que pegar a média desses dois aqui, ó. Estão os dois valores que estão no centro, né? Tá vendo? Ficou abaixo o 2 e o 4 e acima ficou o 10 e o 100. Então, qual que é a média aqui do 5 e do 7? É 7 mais 5, que é 12. 12 dividido por 2, 6. Tá vendo como não ficou tão longe? Né? Porque aqui, ó, você passou do 5 para o 6, né? Não ficou tão longe assim. Agora, se tivesse calculado a média aqui, né? Se calculasse a média aqui, e nesse primeiro conjunto, né? Do 2, 4, 5, 7, 10. E a média desse outro com 100, você vai ver que aí ó, a média já ia ficar bem mais distante. Tá bom? Então, é isso que significa dizer que a mediana é uma medida de centro resistente. Tá bom? Então, aqui eu já disse, né? O procedimento para você encontrar a mediana, eu já disse, já expliquei lá com o exemplo, né? Primeiro você ordena os dados, se não tiver ordenado. Se for um número ímpar de valores, você já pega o número. A mediana a mediana nesse caso já vai ser um dos valores, né? Conjunto de dados. E se for o seu número de valores for par, você vai ter que fazer a média aritmética dos dois números que estão no centro da lista. Tá bom? Moda. A gente não vai usar isso aqui muito não, tá? Mas estou colocando aqui mais por a gente ter aqui uma... É mais por comparação, né? Vou deixar a lista um pouquinho mais completa, mas a gente não vai usar isso muito em cálculo, tá? Então,
que é a moda? É o valor que ocorre com maior frequência. Então, por exemplo, a moda aqui, no caso, é o 1, porque aparece duas vezes, né? Aqui a gente tem, esse conjunto é bimodal, porque você tem o 2 que aparece duas vezes e o 4 que aparece duas, então você tem duas modas, 2 e o 4, tá? E se os valores não se repetirem, você diz que não há moda, tá? Então aqui tem uma observação, a moda não é muito usada para dados numéricos, no entanto, a moda é a única medida de centro que pode ser usada para as variáveis qualitativas. No caso, ok, tá, mas a gente não vai, não são importantes para nós, tá? A gente vai lidar mais com variáveis quantitativas e as medidas de centro mais importantes para nós é a média aritmética, tá? E a mediana. Muito bem. Coloquei um outro exemplo aqui, tá? De medida de centro, que é a média aritmética ponderada. Também é muito conhecida, muito usada. Nesse caso, você vai ter pesos. Na verdade, essa média aritmética ponderada, ela é uma generalização da média aritmética. Já explico por quê. Olha só, mas o que é a média aritmética ponderada? Você coloca pesos, né? Mas um exemplo onde a gente faz isso é na própria sala de aula. Alguns professores, inclusive, pode ser assim que eles calculam a média de vocês. Então, por exemplo, vamos supor assim que você vai fazer uma prova P1, né? P1 vai ser a nota da prova 1. Aí você coloca um peso 1. Essa vai ser só assim que você calcular a média final da disciplina, certo? Aí você faz uma prova lá, uma avaliação P2 e fala que ela tem um peso 2. Depois você faz a última avaliação, P3, né? A nota é P3. E você diz que ela tem um peso 3. Aí como é que você vai calcular a média? Você vai usar uma média ponderada. Aí você vai dividir pela soma dos pesos. 1 mais 2 mais 3. Aqui, ó. Você faz isso. Mas qual é o objetivo? Para que serve essa média aritmética ponderada? Você faz isso quando o seu objetivo é, digamos assim, considerar ou valorizar aquele aluno cujo desempenho melhora no decorrer do curso. Então, por exemplo, um aluno cuja primeira nota, sei lá, foi 5. Depois ele tira um 7. Depois ele tira um 9. 5, 7, 9. Ele vai ter, se a forma de calcular a nota for através da média ponderada, esse aluno aqui consegue uma nota melhor do que se fosse do que se fosse feita a média usando média aritmética, tá? Porque a média aritmética, ela não valoriza esse progresso do aluno, tanto quanto a média aritmética ponderada. É claro que também você tem aí a média, a ponderada também corre um perigo, né? Porque se o aluno começar aqui com 9, 7, 5, né? Ou seja, ele começar bem e for caindo, aí é pior, né? Porque tá vendo que as últimas notas têm um peso maior, né? Então, também, esse é o motivo pelo qual eu não gosto de usar a média aritmética ponderada, porque esse aluno que começa bem e vai piorando, ele fica prejudicado com uma média ponderada, tá? Então é isso, tá? Basicamente, esse é um uso da média aritmética ponderada. Ela valoriza, digamos assim, né? Ela não deixa escapar, você quer valorizar, premiar essa qualidade de ir melhorando no decorrer do curso.
Se você usa a média aritmética, você é indiferente a isso. Agora, por que eu disse que a média ponderada é uma generalização da média aritmética? É uma generalização porque se esses pesos forem iguais, por exemplo, se em vez de ser 1, 2 e 3, se fosse o mesmo, o que acontece, por exemplo, a mesma situação, P1, P2, P3, mas imagine que o peso vai ser igual. Digamos que eu vou chamar aqui um peso vai ser A, tá? O peso da prova 2 também vai ser A. O peso da prova 3 também vai ser A. Então, mesmo peso, tá? Mesmo peso A mais 3, aí eu quero calcular a média ponderada. Nada mudou, eu vou dividir pela soma dos pesos, não é isso? Quando eu fizer isso, o que vai dar? Eu vou colocar o A em evidência aqui, não é? E aqui eu vou colocar a soma do P1 com P2 com P3, ó. E vou dividir por quem? Por A vezes 3, não vou? Porque A mais A é 3A. Aí você vai cortar, ó. Vai cortar o A com A. O que vai sobrar? P1 mais P2 mais P3, ó. Tá vendo? Ou seja, o que é uma média aritmética? Uma média aritmética, você poderia pensar assim, média aritmética é uma média ponderada com pesos iguais. Quando você varia esses pesos, aí você tem uma genuína média ponderada, né? Certo? Então, é isso. É por isso que eu estou dizendo que a média ponderada é uma generalização da média aritmética. Agora, se vocês já tiveram um dia curiosidade de saber como é que é calculado o coeficiente de rendimento de vocês no IF, ó, é assim, tá? É através de uma média ponderada, tá? Então, o que é o coeficiente de rendimento? No caso, quais são os pesos? São os créditos, certo? Os créditos faz papel dos pesos, certo? Então, disciplinas, o crédito é o peso, entendeu? Então, as disciplinas podem variar, né? Esses créditos variam conforme a carga horária, né? Muita carga horária, crédito maior. Pouca carga horária, crédito menor. Tá vendo que a forma é exatamente a mesma? Então, ó. Ou seja, o seu coeficiente ele vai levando em conta o seu passado, né? É até onde você já foi. Ele está medindo tudo o que aconteceu daquela data que você está para trás, né? Muito bem, então vamos em frente, gente. Então tá, outra medida de variação agora. Vamos começar, vamos falar da variância, tá? Então, quais são as médias dos conjuntos? Vamos começar assim, tá? Então, quais são as médias dos conjuntos de dados abaixo? Qual deles varia mais e qual varia menos? Muito bem, então, eu tenho aqui três conjuntos de dados, né? X, Y e Z. Então, o primeiro passo é que eu pergunto, né? Qual é a média? Quem é o X barra? Bom, a média é só você somar todos eles e dividir por 5, né? Se você somar aqui 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 7, isso vai dar 25, dividido por 5, média 5. Este aqui é a mesma coisa, média 5. E esse outro aqui é o mais fácil que tem, né? Se todos os valores são 5, a média automaticamente é 5. Muito bem. Então, o que eu quero dizer, o que eu quero mostrar com essa conta é o seguinte. Esses valores, esses três conjuntos de dados, ó, o único que não há variação é esse Z, né? Tá vendo? Os dados não variam, é sempre 5, né? 5, 5, 5, 5, 5. Não houve variação. E a média é 5. Se você olhar para os dados X e Y, você vê que houve variação, né? Aqui você tem de 3 o X, né? De 3 passou para 4, né?
depois 5, 6, 7, o Y, 1, 3, 5, 7, 9. Está variando, né? Só que essa variação não está sendo capturada pela média. É isso que eu quero mostrar. Ó. Embora você veja uma variação nos três conjuntos de dados, a média não captura essa variação, porque a média dos três são todas iguais. Gente, é claro que se eu tivesse que lidar só com dados assim, desse tamanho, não precisaria. Eu peguei o caso mais simples para explicar a ideia do que seria um conjunto de dados com 1 milhão de valores, tá? Você não conseguiria nem sequer perceber o que está acontecendo com um conjunto grande de dados, tá? Mas a ideia, tanto com conjuntos grandes ou pequenos, é a mesma, tá? Então, a gente peguei esse caso aqui mais simples para ilustrar a ideia geral. Muito bem, então, aqui está dizendo o seguinte, ó. A variação desses três conjuntos de dados não está sendo capturado pela média. Então, do ponto de vista da média, esses três conjuntos de dados seriam iguais. Mas a gente, visualmente, nós observamos que não são. Mais ainda, ó, agora, essa pergunta para vocês. Desses três conjuntos de dados, qual deles varia mais? Pode responder, gente. Qual desses três varia mais e qual deles varia menos? Assim, no olho, só no olho, sem fazer conta. O que vocês diriam? O segundo, o Y, É o que varia? Varia mais, né? varia mais, Isso. E o que varia menos? o Z. É o Z, né? Porque não varia nada, varia zero, né? Exato, tá vendo? Você intuitivamente você percebe isso, né? Porque dali do 1 pula para o 9, né? Varia muito mais, né? Então, vamos definir um tipo de medida que vai capturar essa variabilidade, tá? E quem vai fazer isso vai ser a variância, tá? Então, olha, deixa eu um pouquinho para frente aqui, ó. Se está muito pequenininho para vocês aí, vocês enxergam aí? Ó, eu vou escrever lá, grandona, ó. Deixa eu escrever aqui do lado, ó. A variância vai ser assim, ó. O que vai ser a variância de um conjunto de... Imagina você pega esses dados aqui, ó. X1, X2 até Xn. Aí você vem aqui e calcula a média, tá? Você calcula a média desses valores, do jeito que a gente já sabe, né? A média aqui soma todo mundo e divide por N. Então, isso aqui é a média. A variância desse conjunto de dados, você vai calcular da seguinte maneira. Você vai pegar o somatório do xi menos a média, você vai elevar ao quadrado, aqui com o i variando de 1 até n, né? Depois você vai dividir por n. Você vai calcular a média, seria assim, a média da soma dos quadrados dos desvios. Eu vou explicar, tá? Por que que você... Eu vou explicar essa fórmula para vocês. Muito bem. Mas antes, vamos usar ela primeiro, tá? Depois a gente explica de onde que ela veio. Mas antes, vamos fazer essa continha aqui, ó. Como é que você calcula a variância aqui? Você pegaria, então, 3, né? A média já sei que é 5. Soma. Notação somatória. Estou somando todos esses quadrados, ó. Aí você pega 4 menos 5, que é a média, eleva ao quadrado, mais 5 menos 5, que eu sei que vai dar zero, que é o quadrado, mais
6 menos 5 ao quadrado, mais 7 menos 5 ao quadrado. Soma todo mundo, ó, e divide por 5. Eu já fiz essa conta aqui antes, para não perder tempo. Isso aqui vai dar 2, tá? Se você fizer a mesma coisa aqui, tá? A mesma coisa, ó. 1 menos 5 ao quadrado, mais 3 menos 5 ao quadrado, mais 5 menos 5 ao quadrado, mais 7 menos 5 ao quadrado e, por último, 9 menos 5 ao quadrado e dividir por 5. Eu já fiz a conta também antes, para não perder tempo. O resultado é 8. Essa aqui, gente, é a mais fácil de todas, né? Quando você vai pegar 5 menos 5 ao quadrado, mais 5 menos 5 ao quadrado, mais 5 menos 5 ao quadrado. Então, é claro que vai dar zero, né? Essa aqui vai dar zero. Então, olha, a variância, né? Essa forma de calcular esse tipo de média, né? Essa medida de variação, ó, ela está de acordo com a nossa ideia intuitiva de variação, né? Tá vendo? Quanto maior a variância, maior a variação. Tá vendo que a variância do y, do conjunto de dados y, deu 8, enquanto que a do x deu 2, e a do z deu 0. Deu 0 porque não houve variação alguma. E, de fato, ó, a variância só vai dar 0. Ó, quando é que essa expressão, matematicamente, quando é que essa expressão aqui vai dar 0? O único jeito que ela tem de dar 0 é quando, ó, aqui tem um numerador positivo, né? Então, esse somatório dividido pelo n só vai dar 0 se o numerador for 0. Acontece que esse numerador, então a variância só vai dar 0, ela dá 0, só vai dar 0 se esse somatório for 0. Acontece que esse somatório aqui só vai dar, como eu estou somando o quadrado de coisas positivas, esse somatório só vai dar 0 se cada uma dessas parcelas forem 0. Mas quando é que xi menos x barra ao quadrado é 0? Isso só vai dar 0 se cada xi for igual a x barra. Então, tá vendo? Ó, quando todos os valores forem iguais à média, a variância é 0. É o exemplo, é o que aconteceu aqui nesse exemplo, tá vendo? Todos os valores eram iguais à média. O que deu a variância? 0. Então, isso acontece de maneira geral. Se todos os valores forem iguais, consequentemente, eles não variam, a variância é 0. Então, essa variância, na verdade, o que ela faz é medir, ela é uma espécie de medida do afastamento médio, ela mede o quanto esses valores se afastam da média. É isso que ela faz, ela mede o quanto esses valores se afastam da média. Porque quando cada um desses xis aqui forem iguais à média, então a diferença é sempre 0, né? Deixa eu ver aqui, então a gente tem mais uns minutinhos ainda. Tem ainda 5 minutinhos. Eu já calculei lá Então, a ideia da variância seria o seguinte, ó. Então, imagina aqui que você tivesse aqui um conjunto de valores. Deixa eu pegar uma cor aqui. Você pega um conjunto de valores.
que eu vou tentar fazer é tentar explicar por que a forma, por que essa maneira de calcular a variância? Por quê, né? Por quê, né? Não pode ser assim. Alguém acordou um dia e falou, ó, vou calcular a variância desse jeito. Não é assim que é, né? Então, vamos tentar, pelo menos, dar uma justificativa razoável. Bom, então a gente começou assim, lembra lá, né? Começou percebendo que a média não servia para capturar a variância. Não era isso? Quando você podia ter dois conjuntos de valores, como esse aqui, por exemplo, ó, na qual você tem um conjunto Z que não varia nada, um conjunto Y que varia, no entanto, eles têm a mesma média. Então, a gente poderia começar pensando assim, então, já que esses valores estão se afastando da média, já que quando esses valores são todos iguais à média, não tem nada a fazer, né? Não está variando nada. O que acontece quando esses valores começam a se afastar da média? Então, uma primeira tentativa poderia ser assim, então eu vou pegar e somar essas diferenças da média. Ótimo. Então, eu estou lá pensando como é que eu defino Estou lá pensando como é que eu defino uma média, então eu vou fazer isso. Ó. A primeira tentativa intuitiva seria essa. Ó. Você somar, eu vou simplificar aqui, não vou nem falar que é N não, tá? Vou falar que são só 3 valores, tá? Vamos fazer só com 3. Mas se fosse N é a mesma coisa. Estou dando com 3 valores. Tá bom. Beleza então, né? Estou somando as diferenças, né? Só que tem um pequeno problema aqui. Isso aqui dá zero. Se você inventar de fazer isso, você quer ver aqui como é que vai dar zero? Você poderia fazer no caso geral aqui, né? Você ia ver que ia aparecer um zero. É um exercício, tá? Exercício para vocês, matemáticos. Prove que isso aqui dá zero. Eu vou fazer só com um exemplo numérico bem bobo, ó. Você pega qual que é a média aqui? Eu quero a média fácil. 6 não, é 3, né? Então pega aqui. Foi o que eu fiz, né? Então, eu peguei 6, 6, 7, 8, 9. Média 3. 1 menos 3, mais 3 menos 3, mais 5 menos 3. Então, menos 2, mais 2, né? Zero, não é isso? Então, foi totalmente furada essa tentativa. Totalmente furada. Então já que está acontecendo isso, deve ser porque está existindo aqui um intercâmbio de sinais, né? Está acontecendo porque eu estou pegando aqui números negativos e somando com positivos. Então, qual que é uma forma de matar os números negativos, para que eles não se cancelem com outros? Então passa o módulo. Se você fizer isso, você resolve o problema de dar zero, entendeu? Porque agora não vai ter cancelamento, né? Só que aí tem bom, poderia ser uma forma de fazer, só que tem um pequeno problema, né? Quem já fez cálculo sabe que o módulo não tem propriedades algébricas muito boas. Por exemplo, isso aqui não tem derivada na origem, né? Então, digamos assim, trabalhar o módulo não tem boas propriedades algébricas.
O x ao quadrado tem. Isso aqui você pode derivar à vontade. Então, isso aqui traria uma complicação. A começar por esse fato, né? Que ele não teria uma derivada na origem. Então, trabalhar com módulo não vai prestar. Tudo bem, mas eu quero continuar ganhando a positividade. Então, bota um quadrado. Já que você quer ganhar a positividade, bota um quadrado, que isso não vai cair na armadilha de negócio dar zero de novo. Já começou a melhorar. Tudo está positivo, isso não vai dar zero, né? Aí já está com a cara de variância, né? Só está faltando uma coisa. Dividir tudo por 3. Mas por que eu divido por 3? Agora aqui não tem mais a ver com anular, dar zero, nada disso. O fato de você dividir por 3 é para você poder comparar a variância entre conjuntos de dados diferentes, entendeu? Então, por exemplo, imagine que eu quisesse comparar, vou apagar aqui, imagine que eu quisesse calcular a variância desse, são 3 valores, com a variância desse, que são 5 valores. A comparação só é possível se for uma comparação percentual. Você tem que dividir pelo total. Aí é possível você fazer uma comparação justa entre dois valores, tá? Então é por isso que você introduz esse denominador 3. É para que você possa comparar a variância de dois conjuntos de dados com tamanhos diferentes. É só por isso, tá? Isso que explica a existência de um denominador n aqui embaixo. Então, é por isso. Então, é assim que você deduz, por assim dizer, essa forma de calcular a variância. Tudo bem, gente? Então é isso. Já deu horário por hoje.